O Saiba Saúde de março é uma continuação do episódio de fevereiro, em função da grande repercussão da edição passada, quando tiramos dúvidas sobre as vacinas da Covid-19, vamos literalmente repetir a dose. Além de respondermos às perguntas que chegaram por meio das nossas redes, existem outras questões para aprofundarmos. Uma delas preocupa bastante: as variantes do vírus da Covid-19. E quem está aqui conosco é o Dr. Mário Sérgio Ribeiro, Superintendente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, um dos maiores especialistas na área. Eu sou o Leandro Duarte e apresento esta edição com a Gil Coutinho, direto dos estúdios da Rádio Roquete Pinto, parceira do nosso podcast. É isso aí, Leandro. Vou aproveitar para apresentar o Dr. Mário Sérgio Ribeiro, que está desde o início da pandemia no combate ao coronavírus, mas sempre por trás das câmeras. Mário é especialista e mestre em saúde pública pela Fiocruz, além de doutor em saúde coletiva pela UFRJ. Com longa contribuição ao SUS, atua na SES-RJ desde 2010, agora à frente da Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental. Resumindo, Gil, o nosso convidado sabe tudo de vacina de pandemia. E quem ganha com isso é o nosso ouvinte, que conta sempre com boas informações. Mas vamos direto ao assunto. Dr. Mário Sérgio, é inevitável começar o programa com a pergunta que norteia o noticiário e os debates entre os especialistas. Afinal, as vacinas existentes são eficazes contra as novas variantes de coronavírus? É um prazer estar aqui contribuindo com esse processo de esclarecimento da população. E essa pergunta ela é muito importante. No momento requer uma preocupação geral da população, também das autoridades, mas a resposta que a gente tem hoje é que não tem até o momento nenhuma comprovação científica que desqualifique as vacinas em relação às novas variantes. Então, a gente tem plena certeza que, nesse momento, vale a pena confiar na vacina e que ela vai proteger a população. Enquanto isso, a ciência, os fabricantes das vacinas estão estudando melhores informações para esclarecer essa situação. Nesse momento, não tem nada que impeça que ela seja aplicada e que ela garanta a imunidade e a proteção para a qual ela foi idealizada. Perfeito! Na sequência, Gil, o que você traz? Bom, a próxima pergunta, Mário, com certeza já passou pela cabeça de muitos ouvintes. Afinal, por que a vacina contra a Covid-19 não causa a própria doença? Bom, isso é uma pergunta bastante interessante. As vacinas, na verdade, elas são compostas, tem toda a segurança, porque elas são compostas por micro-organismos ou por componentes que não causam nenhum tipo de comprometimento à saúde da população. Elas são muito bem pensadas, elas utilizam, por exemplo, vírus inativado. É um vírus, é uma cópia do vírus que não causa nenhum tipo de problema. As reações que elas podem causar têm relação, às vezes, com a resposta imunológica do organismo, da pessoa, mas não necessariamente, não é a doença que está se manifestando por conta da vacina. Na verdade, entrou um micro-organismo diferente, mesmo inativado, a resposta do organismo é procurar esse elemento, esse micro-organismo e combatê-lo. Automaticamente é uma resposta que vai causar uma dor de cabeça, vai causar uma dor local, alguma fadiga, alguma coisa que a pessoa vai, de alguma forma, entender que é a doença que tá provocando aquilo. Na verdade, é uma resposta do próprio organismo. Dando sequência às perguntas, Mário, a gente quer saber quais as diferenças entre as vacinas existentes. Mais do que isso, por que algumas são mais eficazes contra as novas variantes do coronavírus? Vamos falar primeiro da vacina da Coronavac, que foi a primeira vacina aplicada no Brasil. Ela é composta por vírus inativados, dentro de laboratório, por tecnologias dentro de laboratórios. Não tem nenhum exatamente a segurança que você tem, que ela é pensada de forma a não produzir o efeito que o vírus causa no organismo. É uma forma de você enganar o sistema imunológico, O vírus, ele faz isso, ele engana o sistema imunológico. Ao contrário, quando você coloca um vírus inativado, o sistema imunológico ele já reage para aquele vírus, para aquela pequena partícula que foi inativada, para quando o vírus, de fato, entrar, o sistema imunológico já está preparado. Então, esse é o papel. Na Coronavac,
ela tem essa característica. Então, as células de defesa, elas produzem um anticorpo que se liga ao vírus, né, e impede que eles infectem as células do nosso sistema imunológico do nosso corpo. A vacina da Oxford, por exemplo, é uma outra tecnologia, uma segunda tecnologia que já é utilizada, mas nesse momento, lembrando-se que essas duas tecnologias, tanto da Coronavac quanto da Oxford, são tecnologias baratas, comparando-se com outras tecnologias, como a da Pfizer. Então, ela utiliza vírus. Ela é um vírus de influenza de macaco, por exemplo, de um chimpanzé. Eles têm o mesmo papel. Então, eles são vetores que codificam a produção da proteína antigênica, que é a proteína spike do vírus. É essa proteína que se liga à célula, né, do corpo para permitir a entrada do vírus. Então, ela simula essa proteína para que o organismo já desenvolva a defesa a partir da produção dos anticorpos. Todas elas funcionam com essa perspectiva de criar uma resposta antes que o vírus entre. Na verdade, não é um micro-organismo potente ou com potencial de causar danos. Ele é um micro-organismo que vai simplesmente ativar o sistema imunológico e preparar o sistema imunológico antes que o vírus vivo, o vírus original, entre no corpo. Antes que a pessoa tenha contato com o vírus, ela já começa a desenvolver, né, a resposta imunológica. Sempre lembrando também que os vírus são seres intracelulares. O vírus ele não sobrevive muito tempo fora de uma célula. Todo vírus ele precisa de uma célula. Então, o que o nosso organismo faz com as células de defesa é evitar que esse vírus penetre uma célula do corpo, onde ele vai se multiplicar. A própria fome é um processo de sobrevivência, né? Exatamente. Você cria os mecanismos, você cria alimentação, você cria um tipo de alimentação, você cria um tipo de comportamento que faz com que você evite risco de morte. O vírus ele vai em busca disso, ele vai procurar proteção, sempre lembrando que ele está em busca de sobrevivência e de abrigo, proteção. Isso é um processo normal, né, em produção de vacinas, né? Esses mecanismos, não é em função dessa velocidade, né, um caminho mais arriscado para obter a vacina em tempo recorde. Não, esse processo é comum, né? O grande sucesso, né, de ter conseguido uma vacina em pouco mais de um ano é exatamente pela experiência que o mundo tem, pelas novas tecnologias, né? Os laboratórios super desenvolvidos, com tecnologias que favorecem o estudo em laboratório, o desenvolvimento de novas tecnologias. Isso facilitou bastante. Não quer dizer que, pelo fato de você desenvolver uma vacina em 10 meses, ela é menos importante ou oferece riscos. Até porque não se começou do zero, né? A gente tem convivência com o coronavírus há muitos anos. É como se você já tivesse andado metade do caminho para desenvolver a vacina. Então, você pegou de uma parte e você abriu um ramo das vacinas que são utilizadas até então para combate, por exemplo, a influenza. Você abre um ramo para encontrar uma vacina que combata aquele vírus especificamente. Então, ninguém começou do nada, uma vacina que pode levar 4, 5 anos para ser desenvolvida, ou até mais, e fez em um ano. Não é isso. Tá? Isso é bom que fique claro. É um coronavírus diferente do SARS. Por isso que é um SARS-CoV-2. Então, ele é um outro SARS, é um outro coronavírus. Então, se ele já sofreu uma mutação e vai continuar sofrendo, os vírus sofrem mutações com muita frequência. É justamente a nossa pauta de hoje. Mas, nesse momento, o que a gente está vendo, na verdade, são adequações ou adaptações que ele desenvolve para se adaptar ao ambiente. Quanto mais pessoas ele infectar, maior vai ser a capacidade dele se reproduzir. É uma luta contra o tempo também. Olha só, pessoal, Saiba Saúde informa que tem novidade para a população fluminense. O site Vacinação Coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro está no ar com mais informações e mais serviços para você. São muitas as funções, como vacinômetro, área de perguntas e respostas, notícias e também a possibilidade de acompanhar o calendário de vacinação de acordo com os dados informados pelo cidadão. O endereço não mudou, mas nunca é demais reforçar. Anote aí, Vacinacão, né? Sem o cedilha e o tio, Vacinacão, covid19.saude.rj.br.
Vai lá, Gil! Isso mesmo, nosso querido ouvinte. Não deixe de acessar o site Vacinação, que está show. Mas vamos seguir a nossa conversa com o Dr. Mário Sérgio Ribeiro, que está ajudando a população a solucionar suas principais dúvidas sobre as vacinas. Na sequência, uma dúvida muito comum, principalmente para quem já tomou o imunizante contra a Covid-19. Mário, quanto tempo a vacina leva para fazer efeito e como se explica esse tempo de espera? No caso, o tempo de espera, né, é o tempo que a pessoa tomou e precisa ali se resguardar, né, para, enfim, não ter nenhum problema. Esta é uma peculiaridade da vacina contra a Covid-19 ou todas têm este tempo de resposta? Todas as vacinas ela tem um tempo de resposta, né? Lidando aqui, por exemplo, a vacina da febre amarela, que foi uma experiência recente no Brasil e aqui no estado do Rio de Janeiro, principalmente, você precisa de 10 dias. Se você for viajar, você precisa de 10 dias. É o tempo que o organismo leva para ter a resposta, como eu falei, expliquei anteriormente. É o tempo de você preparar o teu sistema imunológico para produzir o anticorpo específico para aquele vírus. Entendeu? Então, para coronavírus, é a mesma coisa. Você tem, para cada vacina, também do coronavírus, tem um tempo, mas em média, em geral, depois que a pessoa toma as 2 doses, porque todas as vacinas, apesar das diferenças, né, a Coronavac você trabalha com a perspectiva de 2 semanas a 4 semanas, o intervalo da primeira, então você tem que esperar 14 dias, tomar a vacina, esperar de 14 a 28 dias para tomar a segunda dose, e você só vai ter a proteção mesmo definitiva na totalidade, a eficácia divulgada pelos laboratórios, né, para cada vacina, uns 15 dias depois da segunda dose. Então, enquanto isso, o que eu faço? Eu tomar a primeira dose. Continua fazendo a mesma coisa que você está fazendo hoje, que é guardar-se de aglomeração, de máscara, etc. O mundo ideal seria o isolamento, mas se não for possível, seguir as medidas não farmacológicas. Minimamente, né? Tem que fazer isso. E depois que eu tomar a segunda dose também. Então, a vacinada é uma coisa, imunizada é outra. Vacinada é a pessoa que tomou 2 doses. Bom o senhor tocar nisso. Tomou uma dose, ela foi vacinada, tomou a segunda, está vacinada. Ela só vai estar imunizada depois que ela cumprir o período que foi classificado no estudo, que é os 15, 20, 30 dias depois de tomar as 2 doses completas. Aí essa pessoa está imunizada. Por quanto tempo? Esse tempo da imunidade pela vacina ainda não está fechado, não está definido. Os estudos correm em paralelo, né? Exatamente. É a corrida da vacina que não acabou. É o estudo da fase 4, né? O que as vacinas estão fazendo agora, passaram pela fase 3, é quando ela começa a ser liberada para aplicação na população. E que sai do campo da pesquisa, dos voluntários, né? E passa mesmo para ser usada. É o que está acontecendo hoje. Nós estamos com uma vacina que já passou pela fase 3 e que está na fase 4. A fase 4 é exatamente o acompanhamento da resposta... O acompanhamento da resposta imunológica por conta da ação da vacina. Então, daqui a um tempo, os laboratórios vão dizer, essa vacina ela protege por 6 meses, ela protege por 1 ano. É o que acontece hoje com a influenza. Você toma a vacina, você sabe que ela tem, para aquele vírus, aquela resposta durante um período, durante 1 ano. No ano seguinte, você já tem uma outra variante, um outro vírus circulando. Então, você tem que tomar a outra, influenza, contra a gripe, mas é para aquele vírus específico. Então, a gente tem que esperar esse tempo, tem que esperar essa pesquisa. A gente só vai ter, talvez, uma tranquilidade com relação à vacina daqui a 1 ano, que a gente talvez tenha uma segurança maior, porque a ciência vai estar escrevendo, né? Olha, as pessoas que nós acompanhamos durante X tempo, elas apresentaram alta resposta imunológica, né? Elas tinham anticorpos tanto tempo depois. Dependendo do nível de anticorpos que você tem, vai dizer, esse nível de anticorpo não te garante proteção. Então, você fecha ali, olha, então você só tem anticorpo para evitar a infecção, tá? Não, você pode contrair o vírus. A vacina te protege contra uma infecção. Ou seja, contra a ação do vírus que te causa sintomas. Então, você não vai ter sintoma grave, né, quando você... até um período X. Esse é o período de resposta imunológica, é a resposta que a vacina vai lhe dar.
Se depois de um tempo eles começarem a avaliar essas pessoas e as pessoas adoecerem ou começarem a sentir sintomas, então, obviamente, aquela vacina ela só tem a competência ou a eficácia para aquele determinado período. É o que hoje nós estamos em processo de avaliação dos laboratórios para dizer, de fato, qual vai ser o tempo de duração, né, de proteção de cada vacina. É isso aí, estamos vivendo a história no presente. Gil, a próxima pergunta. Bom, a próxima pergunta é muito interessante. Mário, se eu já tive Covid-19, posso tomar só uma dose da vacina? Há quem pense que o IgG adquirido na infecção pela Covid tenha o mesmo peso de uma dose do imunizante. Há fundamento nisso? Aproveitando o gancho, gostaria que você nos explicasse o significado dessas siglas tão em voga, tanto o IgG como o IgM. O IgM, ele é uma resposta de uma infecção recente. E o IgG é a resposta de uma infecção tardia. Você se infectou por um determinado vírus, você pode, por exemplo, ter uma resposta. Se você se infectou algum dia com o vírus da dengue, você pode apresentar um IgG. O seu organismo tem a memória. O IgG é a memória do contato que você teve com aquele vírus. Aconteceu com muitos assintomáticos da Covid-19, né? Essa descoberta por meio de IgG. Sim. Quando você faz o teste rápido, por exemplo, dependendo do teste rápido, tem teste rápido que ele não diz. Ele diz que você tem o anticorpo, né? O IgM ou o IgG, mas ele não diz qual é, se é o IgM ou se é o IgG. Se você teve uma infecção recente, seria o IgM. Se você teve uma infecção tardia, com mais de 30 dias pelo menos, seria o IgG. Essa resposta do IgG pode ser de um ano. Você pode ter se infectado em março, lá quando começou, e o seu IgG vai aparecer. A questão é interessante, o IgG, o que a gente tem observado, que o IgG tem diminuído. O seu sistema imunológico já não tem mais a mesma capacidade de evitar que aquele vírus penetre, porque ele não vai ter o anticorpo para ir lá combatê-lo. Quando você tem um IgG permanente, que não reduz, ele sempre por isso que diz, quando você tem uma determinada doença, você não tem ela nunca mais. É o caso da dengue. Você tem o dengue 1, você não tem mais. Por quê? Você tem o IgG, você tem a memória do seu anticorpo. As pessoas fazem os testes rápidos, vão fazer os testes rápidos, e quando tem uma contagem, alguns testes, ele faz a contagem. A sua proporção de IgG vai diminuindo ao longo do tempo. Essa também é uma outra capacidade do vírus. É como se fosse o saldo diminuindo, né? Exatamente. Você recebe seu salário no dia 1º, quando chega no dia 20, você já não tem mais. Você tem mês, mas não tem salário, né? Você tem mais 10 dias e não tem mais dinheiro. O que a gente vê no vírus é isso. A sua resposta imunológica, nesse caso do coronavírus, né, ela vai diminuindo. É o IgG que está diminuindo. O IgM, ele some depois de um tempo, tá? Mas acho que a pergunta também foi... ainda tem essa questão, tempo, né? A pessoa teve o coronavírus. E aí, por conta disso, ela não precisa de 2 doses. Tem fundamento ou não? Não tem fundamento. Não adianta, tem que tomar as 2 doses. A bula da vacina, né, preconiza 2 doses para garantir toda a proteção que foi caracterizada durante as pesquisas com os voluntários. Acho que é importante a gente falar isso. Os voluntários se sacrificaram, vamos pensar nisso. As pessoas se sacrificaram, né? Para cada vacina dessa foi um grupo de voluntários. As pessoas foram lá, se disponibilizaram a fazer, né? Sem garantia? Sem garantia nenhuma. E deram uma contribuição para o país. Aí você vai dispensar isso, você vai jogar isso fora. Você tem que acreditar, porque aí o laboratório trabalhou com essas pessoas para mostrar para você que para você ter segurança e ter resposta para a vacina, você precisa cumprir o que está na bula. E a bula diz que são 2 doses, não tem jeito. A imunidade garantida pela vacina, ela é mais eficaz do que a imunidade garantida pela infecção natural. Gil, com você na sequência. Na condição de cidadã, o que vale para todos os nossos ouvintes? Há algo que eu possa fazer para conter as novas variantes do coronavírus? A não aglomeração. Ou seja, é o famoso distanciamento social. A segunda, o uso de máscara. Até então, a gente já tem vários estudos. No início, é bom lembrar que no início da transmissão, né, da pandemia, no Brasil, não se tinha uma recomendação de uso de máscaras artesanais. Depois, elas se caracterizaram uma ótima proteção. Tem estudos que comprovam que elas têm uma barreira e que protege 80% da possibilidade de você se infectar. Se você manter uma distância mínima de 1 metro, aí a possibilidade aumenta.
o nível de proteção aumenta. E o terceiro, que é uma questão de higienização independente do Covid, tá? Lavar sempre as mãos. E se não for possível, né, não tiver acesso, o uso de álcool gel é fundamental. São 3 medidas básicas que a gente precisa. Higienização de superfícies, né, chegar em casa, não se sentar à mesa para comer, para se alimentar antes de tomar um banho, né, antes de higienizar o celular, né, lavar bem as mãos. Como o senhor falou, achei super interessante, pouco se fala nisso, higienizar o cinto. Eu achei muito interessante isso, porque a gente não pode jogar o cinto, quer dizer, pelo menos não é recomendado, jogar na máquina de lavar, né? Então, quer dizer, pouco se fala, né? Toda hora vai ao banheiro, né? Você tá é ali. Uma superfície hermética, uma superfície lisa, né? Que não lava, e você pode higienizar, pode passar um pano com álcool perfeitamente. Mas são superfícies que a gente tem, eu até anotei aqui o vírus, quanto tempo que ele permanece em algumas superfícies. Está no site, inclusive, da Fiocruz, né? Quantas horas ele fica em uma determinada superfície de aço inoxidável, de plástico. Tem de esses papelão. números aí, doutor? No aço inoxidável, o vírus pode durar até 72 horas. Mas isso, assim, você sempre lembra, como eu falei, é um ser intracelular. Se ele tiver sobre uma superfície que não tenha, né, uma célula, a possibilidade dele sobreviver ali vai diminuindo. E a quantidade de vírus, porque tudo depende da quantidade de vírus, né? Não é uma partícula viral que vai fazer com que você tenha ou manifeste a doença, né? Tanto que a gente sabe que 80% das infecções, elas são assintomáticas, as pessoas nem sabem que tiveram a doença. Provavelmente está relacionado à carga viral, a quantidade de vírus que ela inoculou, né, de alguma forma, e que esse vírus não chegou a uma célula a tempo de se reproduzir. Ou alguma medida, por exemplo, a medida básica, assoar o nariz, lavar o nariz diariamente com soro, né? Fazer a higienização da boca, porque o vírus ele vai ficar na mucosa até encontrar uma abertura para ele penetrar. Então é importante você fazer a higienização. Você pode estar simplesmente expelindo e jogando fora os vírus que estão armazenados em uma superfície no rosto, no olho, tal, são quantidades pequenas que não vão fazer. É como se a gente estivesse andando no meio de uma nuvem de areia, de poeira. Como é que você sai do outro lado? Você já pegou ventania, né? Aí você está atravessando uma rua e bate aquela ventania. Quando você chega do outro lado, você passa a mão na pele, você sente a areia no seu rosto. Você suou, você está suado, seu corpo tem gordura, né? Ele tem uma oleosidade. Aquela poeira mais fina, ela adere à pele. E pode ter ido um vírus ali, pode ter ido uma bactéria, pode ter ido um micro-organismo que pode causar uma doença. Aí o que você faz? Você chega em algum lugar, lava. Você lava o rosto, lava as mãos, as superfícies do corpo que estão expostas, né? As mãos geralmente, os braços, o rosto, o cabelo. Então, chegar em casa, cuidar da higienização é fundamental. As pessoas precisam aprender isso e não negar o que a ciência está nos dizendo. É isso aí, doutor. Com fé na ciência, fé também, né? Nas pessoas, a gente finalmente vai chegar ao fim, né? Ao último capítulo desse pesadelo. E é uma pena, né, que chegamos ao fim. A gente espera que esta nova rodada de perguntas e respostas sobre a vacina da Covid-19 tenha deixado você ainda mais informado e consciente do seu papel na prevenção à doença. Fica aqui o nosso agradecimento ao Dr. Mário Sérgio Ribeiro, superintendente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Fica aí o espaço para sua última fala, doutor. Minha última fala de despedida é que as pessoas entendam o valor da vida. Acho que a vida vale mais do que uma diversão, vale mais do que uma praia, vale mais do que um baile funk, vale mais do que uma boate, né? Eu acho que as pessoas precisam valorizar a vida, principalmente dos idosos, que são as pessoas mais expostas. Maior a idade, maior é o risco, maior é o percentual de apresentar formas graves e óbitos. A gente viu isso aí. Então, é um apelo para que as pessoas tenham um mínimo de sensibilidade. Então fica aí a nossa máxima: cuidando de mim, eu cuido de você. Bom, gostou do nosso podcast?
Compartilhe com seus amigos e familiares. Assim você colabora com a disseminação de informações importantes e seguras. A gente tem encontro marcado na próxima edição do Saiba Saúde. Obrigada pela audiência e até a próxima.